Então, o nosso assunto principal, o tema principal, é justamente a reestruturação convergente de carreiras análogas, uma visão constitucional. Mas para nós chegarmos a debater sobre esse tema, há necessidade de nós adentrarmos em alguns institutos do direito administrativo, de forma que devemos conceituá-los de uma forma sintética, para que possamos alcançar o que verdadeiramente é a reestruturação convergente de carreiras análogas. Por isso, nós trouxemos, senhores, alguns conceitos de espécies de provimentos de cargos públicos, onde nós trouxemos as espécies originária e derivada, onde o provimento originário é quando inexiste um vínculo anterior com o servidor junto à administração. Ou seja, é a clássica nomeação. Pela nomeação, eu consigo que um servidor ingresse no serviço público, através da posse e, em seguida, através do seu próprio exercício. Para que o servidor chegue realmente a um serviço efetivo, nós também temos as nomeações de cargos comissionados, que não cabe aqui levarmos em consideração porque não é a nossa temática. A outra espécie de provimento de cargos públicos é a forma derivada. É quando já há uma existência de vínculo com a administração. Eu já fui nomeado, já sou efetivo e por outra situação, por outra forma derivada, eu posso ingressar para outro cargo. E esses provimentos de cargo público derivados, lícitos, eu dou um exemplo, no caso, por exemplo, da readaptação. E o que seria a readaptação? A readaptação nada mais é quando um servidor, por exemplo, é cometido de um AVC, perde as funções dos seus membros superiores e ele, por exemplo, também na condição de um cargo de protocolista, onde ele precisa das mãos, ele não pode mais exercer essa função. Então, a administração, ela procura um cargo com as atribuições similares para que esse servidor possa ser readaptado e possa exercer as suas funções em outro cargo. Além da forma de provimento derivado da readaptação, nós trazemos também um exemplo clássico que vocês todos conhecem, que é a promoção. E o que é a promoção? A promoção é a passagem de um servidor de um cargo dentro da mesma carreira para um cargo hierarquicamente superior, que vem através de promoção por merecimento ou por antiguidade. Isso é constitucionalmente previsto. Então, eu estou dando só exemplos de provimentos derivados para vocês terem a ideia e para nós começarmos a debater com relação ao tema principal. Isso, senhores, é de suma importância, porque além do provimento derivado lícito, a qual nós demos dois exemplos, nós temos também o provimento derivado anômalo. Pode passar. Essa forma anômala de provimento derivado, nós temos no direito administrativo brasileiro, na corrente majoritária, 5 formas: a ascensão ou acesso, a transferência, a integração funcional, a efetivação extraordinária e a transposição. Veja, por que nós estamos trazendo as formas de provimento derivado anômalo? Porque anômalo provém de anomalia, de algo anormal, de uma irregularidade. Por ser irregular, essas 5 formas de provimento não estão mais dentro do nosso ordenamento jurídico, mas um dia eles já estiveram. E eu peço para que vocês fiquem atentos quanto aos conceitos desses provimentos derivados, principalmente na transposição, porque a transposição é a grande vilã da reestruturação convergente das carreiras análogas. É daí que nós vamos ter condições de verificar o que não pode acontecer dentro do serviço público para poder nós entendermos o que é a reestruturação convergente de carreiras análogas. Passamos para o acesso.
Ascensão ou acesso? É a passagem de um cargo para outro de conteúdo operacional diverso. Veja, um cargo para outro de conteúdo diverso. Por conteúdo operacional diverso, nós vamos entender, que eu vou falar muito, são as atribuições funcionais de cada cargo. Então, um exemplo clássico, por exemplo, é o caso de eu passo, através de concurso público, sou nomeado para o cargo de investigador, passo em todos os níveis, em todas as classes. Quando eu chego ao final, não tenho mais para onde galgar, eu, através de concursos internos que antes existiam, eu chego à classe, à carreira de delegado. Isso é a forma de ascensão, que é uma espécie de provimento derivado ilícito. O que aconteceu com a ascensão ou acesso? Até a Emenda Constitucional número 1 de 69, conhecida como Constituição Federal de 69 outorgada, no seu artigo 97, parágrafo 1º, ainda existia a figura da ascensão, mas parou até aí, porque com o advento da Constituição Federal, esse acesso ele foi abolido do ordenamento jurídico brasileiro. E por tais razões, ainda vieram leis, ou seja, estatutos que trouxeram ainda essa forma de provimento, que é a ascensão, e que um dos casos de grande providência, de grande feitura dentro do nosso ordenamento jurídico, foi a de 231 do Rio de Janeiro, de 92, onde, pela relatoria do ministro Moreira Alves, ele, nesse julgamento histórico, fulminou de vez, dentro do direito administrativo brasileiro, a questão do acesso. A outra forma, temos a transferência. E o que seria a transferência? Transferência é a passagem de um servidor de um quadro para outro dentro do mesmo poder. O que acontece? Eu tenho um cargo dentro de uma determinada secretaria e eu vou para outra secretaria, vou agregar o quadro de pessoal de outra secretaria com o mesmo nomenclatura, mas dentro do poder executivo. Por exemplo, a transferência, assim como a ascensão, ela foi abolida também no nosso ordenamento com a chegada da Constituição Federal de 88. E também, assim como o acesso, a transferência, ela existia em vários estatutos dos servidores por aí afora. E com a DI, eu peço a correção ali onde estiver escrito ADIM, é a ADI, a 248 também do Rio de Janeiro, nesse julgado junto ao Supremo, também foi fulminado o Instituto da Transferência. A outra forma de provimento derivado ilícito, temos a integração funcional. E o que seria integração funcional? É o servidor de órgão diverso, cedido, faz a opção pela integração ao órgão cessionário sem concurso. Aí, senhores, eu vou dar um exemplo. Um servidor do cargo de fiscal de abastecimento da Secretaria da Administração. Por acaso, fui cedido para a Secretaria da Fazenda. E importante dizer que, no meu primeiro momento, eu tive um concurso, quando eu estava ainda na Secretaria de Administração. E, no momento que eu fui cedido, passei um tempo nesse cargo e veio uma nova lei na Cefaz, em que trouxe também, nos quadros, o mesmo cargo onde eu estava no quadro originário. Daí eu faço a opção para ficar no quadro da Cefaz e não mais na Secretaria da Administração. Isso é ilícito. Isso já aconteceu, mas isso terminou. E pasme, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nós tivemos um caso muito parecido, onde funcionários foram cedidos para o TCE do Estado de Minas Gerais e lá eles permaneceram. Foi criada realmente uma lei e lá eles ficaram, e isso também não se pode. Por mais que a Constituição Federal tenha ultrapassado essas formas de provimento, ainda ficaram existindo
durante anos. Um servidor temporário que tem um cargo, veio até a administração por um contrato temporário e lá ele foi efetivado. Isso foi constitucionalmente aceito através do ato de disposições transitórias, quando foi dito, o legislador trouxe que 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 88, todos que estavam na condição temporária poderiam ser efetivados. O que quer dizer que todos que ingressaram até 5 de outubro de 83 foram efetivados. E daí tem muita polêmica com relação ao prazo dos 5 anos, se há decadência, se há prescrição, se convalida esse ato que é ilícito, se não convalida. Ou seja, o Supremo Tribunal, ele veda esse tipo de efetivação. A penúltima forma de provimento derivado ilícito é a transposição. Ou melhor, a última é a transposição. E o que é a transposição? Veja, é importante agora nós notarmos o conceito de transposição, ficarmos com esse conceito para poder nós sabermos diferenciar com a relação da reestruturação convergente de carreiras análogas. O que é a transposição? É a passagem de um servidor de um cargo para o outro cargo de maior complexidade e de maior responsabilidade de conteúdo operacional diverso. Vejam, senhores, nós estamos aí também num provimento de um cargo para o outro, mas para um cargo de maior complexidade, de maior responsabilidade. E chamo a atenção dos senhores com relação ao conteúdo ocupacional diverso. Conteúdo ocupacional, leia-se, atribuição funcional. Se é diverso, nós não estamos diante de nenhuma similitude, de nenhuma analogia. Nós estamos falando de algo totalmente diferenciado. Isso tem que ficar na mente de todos para a questão da transposição. Um exemplo, um agente administrativo é transposto para agente de arrecadação de tributos. Veja, o agente administrativo, na maioria dos planos de cargos e carreiras, vem de nível médio, e nós temos um agente de arrecadação de tributos que, na maioria das vezes, vem através de nivelamento com nível superior. Isso não vem ao caso a princípio, mas nós sabemos que o conteúdo ocupacional, as atribuições desses cargos, com certeza vão ser muito distantes, vai ser diverso, não vai haver similitude, harmonia entre eles. Agora, ultrapassada a conceituação dessas formas de provimento, essas espécies de provimento no cargo público, através de originário, derivado, lícito e ilícito, nós passaremos agora para o tema principal, que é a reestruturação convergente de carreiras análogas, uma visão constitucional. Senhores, esse conceito que nós passamos agora para os senhores foi um conceito nosso, um conceito que partiu de vários estudos, através tanto da doutrina como de diversas jurisprudências da Suprema Corte, até chegarmos a essa denominação que nós vamos falar agora. E o que seria o conceito da reestruturação convergente de carreiras análogas? Por que ela é tão importante? Porque ela está aparecendo no nosso ordenamento jurídico com uma grande, de forma grandiosa, robusta, e que com certeza é uma tendência agora de todos os fiscos e de todas as administrações em nível nacional e internacional. Então, é a passagem do servidor de um cargo para outro análogo, por necessidade de unificação, com ou sem alteração de remuneração. Nós vamos explicar esse conceito, mas de forma separada, dividida, para poder nós entendermos e sempre ficarmos atentos da diferença desse conceito de reestruturação para a transposição, porque justamente são os dois
que na Suprema Corte os ministros ainda tendem para a transposição e outros já estão mais avançados e já estão falando dessa reestruturação. A passagem do servidor de um cargo para outro análogo, eu peço atenção para vocês, análogo eu quero dizer do conjunto ocupacional. Eu estou falando da função dele, das atividades em que ele, de cada cargo ocupa. Eu não estou falando que as funções devem ser agora iguais. As funções apenas têm que ser similares, análogas. E por que isso? Porque o Supremo ele já deixou para trás a questão das atribuições do cargo serem iguais. O que eu quero dizer? Quando eu vou fundir um cargo com o outro, o Supremo entendia que quando eu fazia a junção de um cargo com o outro para criar um terceiro cargo, isso era uma transposição, porque as atribuições não eram iguais. Só que agora, com o novo conceito da reestruturação convergente de carreiras análogas, eu não preciso que as atribuições dos cargos sejam iguais. Eles precisam ser similares. E esse conceito de similar é que vem avançando no Supremo Tribunal Federal de forma avassaladora, de forma grandiosa, e que a cada julgado que acontece, esse conceito vem aumentando, ele vem ampliando. E vocês verão nos casos concretos como efetivamente o que eu estou falando é o que está acontecendo. E por necessidade de unificação, vocês, se forem pesquisar, vocês não vão encontrar nos julgados praticamente essa questão da necessidade de unificação. Como eu falei, isso é um conceito nosso, é um conceito progressista dentro do próprio Supremo, mas fazendo uma visão que todo e qualquer julgado do Supremo Tribunal, ele é um julgado não totalmente jurídico. Ele é um julgado também político. Ele tem que verificar os avanços da sociedade, a otimização da administração, porque se a administração ela torna efetiva, e isso que vale para a questão da reestruturação convergente. Então, com ou sem alteração de remuneração, é porque antes o Supremo ele dizia que se tivesse qualquer alteração da remuneração quando eu fizesse a fusão de um cargo com o outro, isso já iria ser a transposição. Só que não está mais dessa forma. Mesmo com aumento de remuneração na fusão de um cargo com o outro, hoje já se vê como uma reestruturação convergente de carreiras análogas. Passamos para o outro, por gentileza. Aqui nós vamos trazer 3 requisitos. Requisitos esses para entendermos se há ou não a reestruturação convergente de carreiras análogas. Esses requisitos são requisitos apresentados pelo Supremo Tribunal Federal, mas esses requisitos hoje, eles já vêm contradizendo o que o próprio Supremo está trazendo com os novos julgamentos. Por quê? Similitude das funções. Veja, eu vou passar sempre a questão da similitude das funções, porque hoje, para eu agregar um cargo no outro, para se tornar um terceiro cargo, para eu unificar um cargo com o outro, eu não preciso mais que as atribuições do cargo sejam iguais, basta serem similares. Quanto à manutenção do padrão remuneratório, também há vários julgados contradizendo dentro do próprio Supremo nessa questão. Por quê? Porque eu tenho uma ADI, por exemplo, de Santa Catarina, a 2335, que ela quebrou com esse padrão de manutenção remuneratória. Lá, a Corte Suprema entendeu que eu posso fundir um cargo de nível médio com um cargo de nível superior e transformar esses 2 cargos em um de nível superior. Isso eu posso fazer. Por que eu posso fazer? Porque o Supremo já deixou um julgado nesse sentido. Então, nós vamos chegar a esse julgado, a de
de Santa Catarina, que trata dessa questão, que retira esse padrão de manutenção remuneratório que já ficou para trás. Então, esses requisitos, eles são ainda retrógrados, eles são antigos, mas e que ainda aparecem nos julgados do Supremo. Mas eles já tiveram um avanço muito significativo. Quanto ao grau de escolaridade compatível, eu estou a falar da questão do nível exigido para o concurso público para determinado cargo. Existe ainda fiscos com nível médio e que precisamos ter um pensamento muito mais avançado, porque a Emenda Constitucional 42 de 2003 já trouxe no seu corpo que a carreira do fisco, ela tem que ser específica. Se ela é específica, ela não pode ser mais uma atividade de meio. Ela tem que ter no seu corpo para retirar esses cargos que ainda estão em nível médio. É uma situação já ultrapassada que nós temos que verificar os avanços no mundo jurídico a respeito dessa situação. E esse grau de escolaridade, que antes só poderia ser um cargo de nível superior com outro cargo de nível superior para formar um terceiro cargo de nível superior. Hoje isso já está ultrapassado e o Supremo já está entendendo, repito, que eu posso fundir um nível médio com um nível superior, e nós veremos em seguida. Estudo de casos. É importante, como eu falei, trazermos alguns estudos de casos para poder a gente entender esses avanços. Os dois primeiros julgamentos foram de carreiras de fisco. O terceiro foi do Judiciário Federal e o quarto foi da Advocacia Geral da União. Eu trouxe outros, não só fisco, mas também outras carreiras, porque há uma situação interessante nos dois últimos, até porque a questão jurisprudencial, a visão realmente constitucional da jurisprudência na carreira do fisco, a colega Raquel, ela que vai tratar sobre a matéria. Então, o nosso campo ficou para falar sobre a reestruturação convergente de carreiras análogas de uma forma generalizada, em que nós não podemos desassociar das jurisprudências, porque não há como se falar em reestruturação convergente sem falarmos de jurisprudência. Vamos agora falar da ADI 1591 do Rio Grande do Sul. Ela é de 97, já transitou em julgado. Essa ADI, ela é um marco histórico do Instituto da Reestruturação Convergente de Carreiras Análogas. Por que ela é um marco histórico? Porque foi nesse julgamento do Supremo que trouxe consigo o conceito mais detalhado e mais objetivo do que seria essa reestruturação. Na ocasião, existia uma lei, ou existe essa lei do Rio Grande do Sul, em que dois cargos de nível superior, vejam, o auditor de finanças públicas, ele fundiu com o fiscal de tributos, ambos de nível superior, e surgiu um novo cargo, que foi o agente fiscal do Tesouro do Estado. Isso, senhores, o Supremo não entendeu como uma transposição. Isso não foi o marco inicial da reestruturação, mas foi o julgado que eu entendo de maior importância, porque aí detalhou melhor a questão da reestruturação. Na ocasião, o relator foi o ministro Otávio Galotti, e no seu relatório, no seu voto, ele sustentou da seguinte forma: se a administração ela quer unificar seus cargos, ela também poderia fazer de uma outra forma que não fosse através da reestruturação convergente. E como seria a outra forma? A outra forma seria através da extinção dos dois cargos e criar no plano de carreiras, de cargos e carreiras, esse novo cargo. Quero dizer, extinguiria o cargo de auditor de finanças, extinguiria o cargo de fiscal de tributos
e criaria uma lei de agente fiscal de tesouro. E o que aconteceria com esses servidores que estariam nos cargos anteriores que foram fundidos, por exemplo, nesse caso? Eles seriam colocados em disponibilidade, correto? Se houve extinção, eu tenho que colocar em disponibilidade esses servidores. E esses servidores, quando eles são colocados em disponibilidade, eles são remunerados. Mesmo que parcial, mas eles são remunerados. E o que ia acontecer? Além de agravar para ser um ônus para o erário público, porque eu estaria pagando servidores que não estariam trabalhando porque estão em disponibilidade, eu teria ainda que comprometer o meu orçamento para fazer um concurso público, para chamar novos servidores para agregar, para se tornar titulares desse novo cargo de agente fiscal. Veja o quanto o trabalho, quanta burocracia ia acontecer para se chegar a esse agente fiscal. E se eu coloco em disponibilidade, e se eu tenho o auditor de finanças e o fiscal de tributos, e eles têm atribuições similares, por isso que houve a fusão, por isso que o Supremo entendeu que não foi uma transposição, porque as atribuições dos cargos eram similares, eu vou, com certeza, como administrador, já que eles estão em disponibilidade, e esse agente fiscal, que é um novo cargo, já traça essas atribuições do outro, eu vou aproveitar esses servidores dos outros dois cargos para esse novo cargo. Conclusão. Essa foi a conclusão do ministro Otávio Galotti, porque ele disse que vai dar na mesma. Essa mudança toda, essa volta toda, vai chegar que aqueles servidores que eram auditores e fiscais, eles vão ser agente fiscal. Então, para que não aconteça essa situação, criou a figura da reestruturação convergente de carreiras análogas, que nada mais é que a unificação, a permissão de unificar carreiras com atribuições similares para se tornar uma única carreira. Esse julgado do Galotti, ele foi acompanhado pelo ministro Nelson Jobim, o Ilmar Galvão, Carlos Veloso, Sepúlveda Pertence e o Marco Aurélio. Coloquei asterístico no Marco Aurélio porque com essa ADI, no primeiro momento houve a concessão da liminar, que foi suspenso a lei do plano de cargos, e o Marco Aurélio encabeçou nesse julgamento da liminar. Ele concedeu. Mas quando foi em 98, um ano depois da concessão da liminar, ele entendeu, ele amadureceu o voto dele e ele acabou por entender como constitucional aquela lei que trouxe essa fusão de carreiras. Passamos para o outro. A ADI 2335 de Santa Catarina, aquela que eu havia me reportado anteriormente, ela é de 2000. Ela não é a pioneira para tratar sobre a reestruturação convergente, mas eu acredito que seja a mais importante ADI da história do ordenamento jurídico brasileiro quando trata da matéria da reestruturação convergente. Por que ela é tão importante? Porque, senhores, eles conseguiram unir 4 cargos do fisco, sendo 2 do nível médio, eles fundiram 2 do nível médio com 2 do nível superior e criaram um único cargo, o cargo de auditor fiscal da Receita. Veja, um escrivão de exatoria e um fiscal de mercadoria em trânsito, que era de nível médio, pela lei que foi objeto da ADI, virou um auditor fiscal. E aí, senhores, eu tenho uma fusão e passo que aquele julgado que era ultrapassado do Supremo, que dizia que teria que ter nivelamento de escolaridade, cai por terra. Porque eu não estou diante de superior com superior. Eu estou diante de um nível médio com superior. 4. Eu tornei 4 cargos em um único só. Isso é possível? É. Tanto é possível que essa ADI já transitou em julgado e aconteceu dessa forma. E além de acontecer que aquele requisito que o Supremo entendia que a remuneração ela tinha que ser linear, não poderia haver aumento quando eu fundia um cargo com outro, ele dizia que não podia ter aumento de remuneração.
E nesse caso teve. Ora, se eu sou de nível médio, se eu vou me transformar em nível superior, aconteceu um aumento da remuneração. E por isso que esse julgado é um julgado fantástico, um julgado importante, um julgado que deve ser levado para qualquer anteprojeto de plano de cargos e carreiras para compor essa unificação de cargos. Eu falei que teve aumento de remuneração do nível médio, então cai por terra aquele requisito, né? E essa ADI também, ela trouxe consigo os fundamentos, ela consolidou e ampliou a primeira ADI que eu havia falado, que foi o Embrigão, que é a 1591 do Rio Grande do Sul, também muito conhecida. Pode passar, por favor. Essa transposição, a qual me reporto aí, ficou evidente, isso, para esses cargos que eu ora havia falado, eu digo que se fôssemos levar para aquele conceito clássico do Supremo, em que não poderia haver fusão de cargos com níveis de escolaridade diferente, nós estaríamos diante de uma transposição. Se nós levássemos em consideração o conceito do Supremo antigo de que deveria ter uma estabilidade remuneratória, também cairia por terra, porque eu tive a fusão de nível médio com superior e o nível médio foi beneficiado. Veja, eu não tenho que levar em consideração só o servidor, eu tenho que levar em consideração todo um anseio comunitário. Aqui ele foi o relator do acórdão, mas o relator inicial havia sido o ministro Maurício Corrêa, e que o próprio relator Maurício Corrêa entendia por transposição essa fusão desses 4 cargos, e como ele teve esse relatório, o Gilmar Mendes veio para fazer o relatório final. E o Gilmar Mendes, ele trouxe institutos de grande valia, são institutos importantes para entender o conceito da similitude das atribuições dos cargos, para fazer uma reestruturação convergente, onde ele trouxe a interpenetração das atividades. Ele trouxe a aproximação das atividades. E o que seria, por exemplo, a interpenetração das atividades? É quando eu tenho, senhores, um cargo, eu tenho um outro cargo, eu quero fundir esses cargos. Eu quero juntar esses cargos para transformar em um único. Quando esses cargos, eles conseguem, com as suas atribuições, dependerem um do outro, no dia a dia, por exemplo, eu tenho aqui carreiras aqui no fisco estadual, que no dia a dia acaba coincidindo uma carreira com a outra, nas suas atribuições do dia a dia. E é isso que ele fala de interpenetração das atividades. Um cargo precisa do outro. Se esse cargo precisa do outro, um do outro, eu posso entender que houve uma similitude de atribuições, então eu posso entender que há uma reestruturação convergente de carreiras análogas. Da mesma forma, ele trouxe o Instituto da Aproximação das Atividades. E o que seria a aproximação das atividades? Quando eu falo atividades, senhores, eu repito, são as atribuições de cada cargo. E se elas são próximas, se elas são afins, um cargo com o outro é afim, ele entende que isso vai ajudar no conceito da similitude, da analogia dessas atribuições de cada cargo. E ele fala mais ainda. Ora, mesmo com divergências pontuais dentro das atribuições de um cargo, o que eu quero dizer que, se eu tenho um determinado cargo com atribuições diferenciadas, totalmente diferenciadas, mas eu tenho campos de interpenetração, tenho campos de aproximações nesses cargos, nessa carreira, ele fala que a diferença pontual, ela não impede fazer essa fusão, a qual ele chama de distinção de grau. É interessante que essa ADI, ela foi votada em setembro de 2003, e nesse ano havia uma discussão em Brasília, ou uma discussão no país afora,
a respeito da votação da emenda constitucional 42, a qual eu já havia falado. Então, durante o ano todo, essa emenda 42, ela foi discutida e tiveram várias pressões de associações, de sindicatos, para que essa emenda fosse aprovada. E essa emenda foi aprovada em dezembro. E ela foi uma grande revolução na carreira do fisco, ela trouxe uma revolução na carreira do fisco, porque ela entendeu que a carreira do fisco, ela tem que ser específica. E o que seria essa questão específica? Que essas atividades de meio, esses cargos que ainda são trazidos para o quadro do serviço público por nível médio, isso já não pode mais permanecer. É daí que vem a figura da unificação. É daí que vem, ou seja, antes de 2003, antes dessa emenda, ainda se permitia no ordenamento esses nível médios. Mas o nível médio hoje, senhores, no fisco, não é mais permitido. Não que não seja permitido no conceito puro da palavra, mas não convém. Por que não convém? Porque hoje, se você pegar a maioria desses servidores que foram oriundos de nível médio, praticamente todos já têm nível superior. E eles mesmos já fazem atividades daqueles cargos que são de nível superior. Daí porque a existência ainda no quadro de profissionais que são do cargo de nível médio, no fisco já compromete toda a organização, porque é muito mais fácil você unificar, você condensar essas carreiras para se tornar 1, 2, 3, 4, porque isso otimiza a administração, facilita organizar. E lá veremos que isso é uma tendência mundial, porque nós vamos verificar países da Europa, nós vamos verificar o próprio Estados Unidos, que ele já unifica. O que eu quero voltar a dizer para vocês que a necessidade, essa tendência da reestruturação convergente de carreiras análogas, essa unificação de carreiras é como se fosse um rio que nós não podemos impedir para chegar no mar. Isso é um fato. Isso eu acredito, isso não tem mais como voltar atrás. O Supremo está avançando de forma grandiosa. Já expliquei para vocês que já teve julgado que conseguiu unir um cargo de médio com o superior. Já teve a questão da diferença remuneratória. Então, esse avanço realmente não tem mais como voltarmos atrás. A nova tendência do direito comparado com relação à unificação. Eu havia falado para vocês que isso não tem mais como paralisar. É fato. Veja, a Itália, a Espanha, a França, a Alemanha e o Reino Unido, eles lançaram um programa piloto de evasão fiscal. O que eles fizeram? Eles unificaram as carreiras, essas cinco potências da Europa, unificou as suas carreiras, de modo que eles criaram uma única carreira, para que essa única carreira com a mesma nomenclatura, ou nomenclatura parecida, similares e atribuições similares, fizesse toda a questão do que vocês, por exemplo, em 8, ou melhor, 6 carreiras fazem, eles conseguem condensar em uma única carreira. Isso está facilitando a vida deles. E se isso não fosse importante, essa unificação, eu acredito que essas 5 potências não estariam entrando nessa regra de unificação, nessa reestruturação convergente de carreiras análogas. E vou mais ainda. Eu lanço essa megapotência, que são os Estados Unidos da América, que ele tem na estrutura da Receita Federal apenas 3 hierarquias. Eles têm o secretário do Tesouro, um comissário e 6 setores que são de auditores ou coletores, somente. Isso aí é uma forma de estrutura enxuta que não admite esse 10, 14, 8, 6 cargos, porque se as 5 potências da Europa, somadas com os Estados Unidos, chegaram a esse consenso que precisa unificar as carreiras do fisco, os Estados Unidos não teria o PIB em 2014 em 17 trilhões 416 milhões
bilhões e 366 milhões, o que representa 24% de todo o PIB do planeta Terra. Veja, são 3 carreiras. E isso eu estou falando de fisco federal. Imagina se eu vier a falar de estados, por exemplo. Aí que deve condensar mais ainda. Deve ser muito enxuto. Então, senhores, além desse direito comparado, mundo afora, o Conselho Nacional do Ministério Público também já está fazendo essa unificação, o Poder Judiciário. Então, nós temos a própria polícia, nós temos várias situações que estão para esse campo da reestruturação convergente, isso é uma realidade, e nós tivemos a honra de ser convidado para fazer, ou melhor, um anteprojeto do plano de cargos e carreiras aqui do Fisco Estadual, a qual nós entregamos para o presidente do CIFAM, esse anteprojeto. Segunda-feira nós vamos tratar dele, discutir com outros segmentos também. Por quê? Porque isso, eu não acredito que um seminário, uma conferência, uma reunião como a nossa, não brote frutos. Porque se o seminário ele não brotar frutos, para que adiantou nós estarmos aqui tratando da matéria? Então, o nosso fruto foi brotado na medida que o CIFAM trouxe para nós esse grande aprendizado de confeccionar um anteprojeto do plano de cargos e carreiras de vocês. Nós apresentamos para eles, enxugamos, unificamos carreiras. Isso eu digo que é uma sugestão, porque isso é uma tendência. E isso já está sendo concretizado na Suprema Corte, e nós não temos que temer que esse projeto vá à frente, porque lá na frente pode ser objeto de uma ADI. Porque quase todas essas leis que estão sendo passadas pelas autoridades, eles chegam a ser atingidos por uma ADI. E se nós temermos uma ADI, nós vamos parar no tempo. E é justamente aí, se nós botarmos à frente esse anteprojeto, se nós prosseguirmos, nós conseguimos, com certeza vamos estar diante de uma administração efetiva. Não é à toa que o princípio da eficiência chegou na Constituição Federal, e isso não é à toa que a Emenda Constitucional 42 chegou desde 2003 e trouxe para o fisco que o fisco tinha que ter essa carreira específica. Então, para tratar de institutos do direito administrativos que não tinha como fugir, que no caso era a transposição. E nós colocamos aqui para vocês, parafraseando aqui Caetano Veloso, justamente tudo que eu falei. Ele coloca que é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Nós não temos que ficar com medo de uma ADI. Obrigada.